Cerca de 2,5 milhões de brasileiros vivem nos Estados Unidos, 500 mil no Japão, 350 mil em Portugal e aproximadamente 300 mil na Espanha. Em 2023, muitos brasileiros imigraram para esses países em busca de melhores condições de vida. No total, mais de 300 mil brasileiros deixaram o país em busca de novas oportunidades no exterior. Aqueles que se mudaram para esses países, em média, gastam cerca de 60 mil reais por ano com o custo de vida e imigração. Mesmo investindo tanto dinheiro, muitos imigrantes não estão satisfeitos com o que encontram. Então, se apesar de gastarem tanto, muitos brasileiros não estão felizes, por que continuam indo embora? Especialmente em um ambiente onde há uma crescente preocupação com ataques violentos contra imigrantes, por que então muitos brasileiros ainda tentam recomeçar a vida no exterior? Mas, para outros, a mudança é uma experiência positiva. Mudar para cá foi uma das melhores decisões que já tomei, eu diria. Agora, temos dois tipos de história, qual delas está errada? Ou ambas estão certas? Quando até empresários bem-sucedidos falam da oportunidade de vida no Brasil, será que vale a pena gastar tanto para viver no exterior? Primeiro, vamos entender a situação atual. No ano passado, mais de 300 mil brasileiros deixaram o país em busca de uma nova vida. Cerca de 70% foram para 4 países mencionados no início. Mas há muitos brasileiros indo para lugares menores e menos conhecidos como a Coreia do Sul, a Itália ou até a Nova Zelândia. Dados do Ministério das Relações Exteriores mostram que mais de 15 mil brasileiros estavam estudando na Alemanha em 2022. Aproximadamente 7 mil estudam na Espanha, enquanto 10 mil optaram por Portugal, e mais de 2 mil brasileiros foram para Taiwan em busca de educação e trabalho. Mas o ponto é que, embora o Brasil tenha universidades de qualidade, muitos ainda preferem sair. Cerca de 40% dos brasileiros vêm de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Bahia. Muitos de vocês podem imaginar São Paulo no topo dessa lista, mas não sabem que estados como Bahia também tem muitos que sonham em migrar. Em estados menores como Goiás ou Maranhão, o percentual de pessoas indo ao exterior é muito significativo em relação à população. E por que isso acontece? Muitos brasileiros desejam escapar da alta competitividade do mercado de trabalho brasileiro. O sistema de vestibular, Enem, no Brasil é tão concorrido que entrar em uma boa universidade se torna um verdadeiro torneio. No Brasil, os vestibulares funcionam como um filtro. Quem passa garante um selo de qualidade para a vida. O grande problema é que aqueles que não conseguem entrar nas melhores universidades acabam indo para instituições onde o ensino é precário. Isso se reflete no mercado de trabalho, onde muitas pessoas formadas não conseguem empregos decentes. Uma pesquisa recente mostrou que apenas 15% dos jovens brasileiros conseguem enviar um e-mail com anexo. E no mercado de trabalho, somente 20% dos recém-formados conseguem utilizar ferramentas básicas de informática. Não é surpresa que apenas 7% dos graduados brasileiros são considerados empregáveis. Para muitos brasileiros, a solução parece ser emigrar para países com melhores condições de vida e oportunidades de trabalho. Eles veem isso como uma forma de escapar do mercado de trabalho saturado e competitivo do Brasil. Para outros, o que mais importa é a qualidade de vida no exterior. Em países como Portugal, por exemplo, os brasileiros relatam que o sistema de saúde é mais eficiente, o transporte público funciona melhor e a segurança é maior. A infraestrutura urbana também é muito elogiada, com ruas bem cuidadas e poucos problemas como quedas de energia, por exemplo. A sensação de liberdade, segurança e bem-estar são fatores decisivos para aqueles que decidem deixar o Brasil. Contudo, é importante lembrar que nem todos conseguem se adaptar. Muitos enfrentam dificuldades financeiras, barreiras culturais e isolamento. Por isso, nem sempre o sonho de viver no exterior se realiza da forma que esperam. Uma maneira comum de cortar custos é demitir funcionários e não contratar novos. Isso não acontece apenas com pequenas startups, é uma realidade também de grandes empresas. Por exemplo, o Google demitiu muita gente de várias equipes. O mesmo aconteceu no Discord, Citi, Amazon, Twitch, Nike, UPS e PayPal, e também com muitas startups. Em 2021, o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, definiu a taxa de juros em 0%. Quando os juros estão próximos de 0%, significa que pegar empréstimo é praticamente de graça. Por isso, o dinheiro para as empresas parecia crescer nas árvores. Quando o dinheiro fica tão barato, muitas empresas contratam mais do que deveriam. Isso aconteceu com várias empresas estrangeiras. Hoje, a taxa de juros não está mais em 0%, mas em 5,5%. E dinheiro não é mais barato. Por isso, muitas empresas estão demitindo para fazer o dinheiro que tem durar mais tempo. Muitas companhias estão recebendo sinais positivos do mercado. Quando elas demitem, o preço de suas ações sobe e é mais fácil demitir quando outras empresas estão fazendo o mesmo. Google, Amazon e Meta estão aceitando e-mails informando os funcionários que eles perderam o emprego. A empresa diz que cortará mais 180 vagas. Outro ciclo de demissões. É por isso que muitas empresas estão lavando as mãos nessa onda de demissões em massa. Jeffrey Pfeffer, professor de Stanford, chama isso de comportamento imitativo. Se todas as empresas estão demitidas, por que eu não deveria fazer o mesmo? Esses exemplos são da economia americana, mas o que está acontecendo nos Estados Unidos também está acontecendo no Canadá e no Reino Unido. Enquanto o crescimento econômico dos países ocidentais desacelera, a Índia é chamada de a economia de maior crescimento do mundo. Outro problema em países como os Estados Unidos é que o mercado de trabalho não está ruim, mas a inflação está alta. Isso tem feito muitos imigrantes tentarem economizar em coisas básicas. Mesmo que a inflação tenha diminuído nas últimas semanas, isso não significa que o custo de vida melhorou. Em lugares como Bay Area e Nova
York, mesmo que os salários sejam altos, os preços dos aluguéis para um apartamento de um quarto podem variar entre $2.000 e $5.000 por mês. Depois de impostos estaduais e federais, que chegam a 30% a 40%, o que sobra para economizar? No fim, o que você consegue economizar, talvez $2.500 ou $3.000, suponha que o pacote salarial seja esse, não precisa ficar tão impressionado. Você pode viver uma vida melhor mesmo ganhando metade disso se estiver em um lugar mais acessível. É por isso que muitos imigrantes precisam trabalhar em 2 empregos para cobrir suas despesas. Muitos, ao chegarem no exterior, percebem que a vida que imaginaram está bem distante da realidade. No Reino Unido, o primeiro-ministro Rishi Sunak disse que o mercado de trabalho está saturado e muitas pessoas estão sobrecarregadas. Imigrantes em outros países, como o Canadá, têm relatado o mesmo. Eles chegam com grandes expectativas, mas a dura realidade é que nem sempre o emprego encontrado compensa o sacrifício de deixar tudo para trás. Roberto, por exemplo, que migrou para o Reino Unido, relatou que apesar de conseguir trabalho, a luta por um visto permanente continua, e muitos outros imigrantes enfrentam essa mesma batalha com seus vistos temporários e a incerteza constante de não saber se poderão ficar no país a longo prazo. Esse é o caso de muitos imigrantes no Canadá também. Mesmo que consigam um emprego, uma nova luta começa, a luta pelo visto. Um amigo meu disse que na Califórnia não precisa nem procurar um indiano. Aqui mesmo no centro de Dublin, você nem precisa procurar por um brasileiro, basta fechar os olhos e ouvir alguém falando sobre visto. A pessoa falando sobre visto provavelmente é brasileira. Nos Estados Unidos, depois de se formar, imigrantes podem trabalhar por 1 ano com o visto OPT. Se tiverem uma formação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, podem estender esse mesmo período por 2 anos. Mas aqueles que não têm essa formação enfrentam desafios maiores. Após o período do visto OPT, muitos imigrantes nos Estados Unidos entram para a corrida cobiçado visto H1B1. Muitos imigrantes nos Estados Unidos entram para a corrida do cobiçado visto H1B1, que permite trabalhar legalmente no país por até 6 anos. Mas o processo não é fácil. O visto H1B1 é sorteado por um sistema de loteria. Não importa o quão qualificado você seja, o fator sorte desempenha um papel importante. Para cada vaga disponível, há milhares de candidatos. Em 2024, mais de 700 mil imigrantes se inscreveram, mas apenas 85 mil foram selecionados. E mesmo se você for um dos poucos sortudos que conseguem um visto, ele é atrelado ao seu empregador. Se você perder o emprego, terá apenas 60 dias para encontrar outro ou será forçado a deixar o país. Para muitos imigrantes, esse tipo de incerteza gera uma pressão enorme. Não é apenas a luta por conseguir um emprego, mas também o medo constante de perder o visto e ter que voltar para o país de origem com o sonho interrompido. No Canadá, o processo de imigração também é longo e muitas vezes imprevisível. Programas como Express Entry oferecem esperança para muitos, mas a concorrência é intensa e as pontuações mínimas exigidas para residência permanente podem mudar de uma hora para outra. Além dos desafios legais e emocionais, muitos imigrantes também enfrentam obstáculos financeiros. O custo de vida em novos países pode ser exorbitante, especialmente em grandes cidades como Nova York, Londres e Toronto. O aluguel de um apartamento pode consumir grande parte do salário de um imigrante, deixando pouco espaço para economias. Muitos se veem obrigados a trabalhar em empregos que pagam abaixo de suas qualificações para conseguir cobrar as despesas. A falta de rede de apoio e informações também agrava a situação financeira. Muitos imigrantes não conhecem seus direitos e acabam aceitando condições de trabalho injustas, como por exemplo horas extras não pagas ou salário abaixo do mínimo. Isso cria um ciclo vicioso e se torna difícil de romper. Além disso, a pressão para enviar remessas para a família que ficou no Brasil pode adicionar um peso extra às finanças pessoais. É crucial entender que para muitos imigrantes essas remessas são uma fonte de sobrevivência para seus familiares. Isso pode gerar uma carga emocional significativa, pois muitos se sentem culpados se não conseguirem enviar dinheiro regularmente. Em alguns casos, esses pagamentos se tornam uma prioridade, levando os imigrantes a sacrificar seu próprio bem-estar. Além das dificuldades financeiras e emocionais, muitos enfrentam o desafio de encontrar um senso de pertencimento. A solidão pode ser sentimento constante e a dificuldade de fazer novos amigos ou se integrar com comunidades locais só aumenta essa sensação. Grupos de apoio e organizações comunitárias podem desempenhar um papel vital na criação de laços entre imigrantes e na construção de uma rede de suporte que pode ajudar a enfrentar desafios diários. É essencial também destacar a importância da saúde mental nessa jornada. Muitos imigrantes hesitam em buscar ajuda profissional, muitas vezes devido à barreira linguística ou ao estigma social, à saúde mental em suas culturas de origem. Isso pode levar a um acúmulo de problemas não resolvidos que afetam seu bem-estar geral e sua capacidade de integrar a nova sociedade. Apesar de todos esses desafios, muitos imigrantes conseguem encontrar maneiras de prosperar e se adaptar. A resiliência e a determinação são traços comuns entre aqueles que decidem deixar suas casas em busca de uma nova vida. A jornada pode ser difícil, mas histórias de sucesso e superação também são uma parte fundamental da experiência de imigrante. Assim, ao falarmos sobre os desafios dos imigrantes, também devemos reconhecer e celebrar suas conquistas, desde a abertura de pequenos negócios até a contribuição em diversas áreas profissionais. A presença dos imigrantes
imigrantes enriquecem a sociedade de maneiras muitas vezes subestimadas. Eles trazem novas perspectivas, culturas e habilidades que podem ajudar a moldar a identidade dos países que chamam de lar. No final, a história dos imigrantes é uma narrativa de luta, esperança e resiliência. Para muitos, essa jornada é uma prova de que, apesar das adversidades, é possível encontrar um novo lar e contribuir para a sociedade de forma significativa. Portanto, ao olhar para as histórias de imigrantes, lembremos-nos de que cada um deles tem uma vida, uma história e um sonho que merece ser ouvido e respeitado. Mesmo quando conseguem a tão sonhada residência permanente, a luta por estabilidade continua. Além das incertezas legais, muitos imigrantes enfrentam o desafio de se adaptar na cultura do novo país. A sensação de estar sempre um passo atrás da população local pode ser um fardo emocional pesado. No Reino Unido, por exemplo, muitos imigrantes relatam dificuldades em entender as normas sociais e os códigos culturais que muitas vezes são sutis e implícitos. Isso torna o processo de integração ainda mais desafiador. E quando falamos sobre saúde mental nos imigrantes, as coisas se tornam ainda mais complexas. O isolamento social, a distância da família, as barreiras linguísticas e as dificuldades financeiras criam um terreno fértil para o surgimento de ansiedade e depressão. De acordo com um estudo da Organização Internacional para Migrações, imigrantes têm 2 vezes mais chances de desenvolver transtornos psicológicos em comparação com a população nativa. As pressões financeiras também afetam a saúde física dos imigrantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, o sistema de saúde é notoriamente caro e difícil de acessar para aqueles que não possuem seguro-saúde adequado. Muitos imigrantes evitam procurar atendimento médico por medo dos custos, agravando problemas de saúde que poderiam ser tratados de forma preventiva. Além disso, em países como Canadá e Reino Unido, embora exista um sistema de saúde público, as longas filas e o tempo de espera para procedimentos não emergenciais podem ser desanimadores. Isso faz com que muitos imigrantes citam que, mesmo tendo acesso ao sistema, não estão verdadeiramente sendo atendidos. Esses são apenas alguns dos desafios enfrentados pelos imigrantes ao redor do mundo. Embora muitos partam com a esperança de uma vida melhor, a realidade é frequentemente mais difícil do que é esperado. As dificuldades legais, econômicas e emocionais podem fazer com que a jornada para o sucesso no exterior seja longa e cheia de obstáculos. Mas mesmo diante de todas essas adversidades, a resiliência dos imigrantes continua sendo um testemunho de sua força e determinação. E é por isso que a gente recomenda sempre que você venha legalmente para o país escolhido. Um desses países que eu recomendo é a Irlanda, onde você pode estudar e trabalhar legalmente. Clique nesse vídeo que está sendo recomendado para saber como imigrar para cá.